Como esse é o primeiro vídeo do canal aqui, vou contar a minha história resumida para vocês. Comecei a jogar futebol como a maioria dos brasileiros, não conheci o basquete. Eu vim da cidade do interior de São Paulo, né? Nasci em Registro, mas fui criado em Cajati, bem pertinho do estado do Paraná, de Curitiba. E aí lá não tinha muito incentivo de basquete e comecei a jogar futebol. Eu sempre fui um cara muito ligado ao esporte, sempre jogando bola, sempre as brincadeiras eram com bola. A cidade onde eu morava era pequena, então a gente jogava na rua, fazia aquelas brincadeiras de crianças. Com 12 anos, a minha família mudou de cidade, a gente foi ainda para o interior de São Paulo, para a cidade de Boituva. E aí que eu comecei a descobrir o basquete, porque na rua da minha casa tinha uns carinhas que jogavam também, né? A molecada jogava. E aí eu fui na cidade das minhas primas, que é a cidade de Boituva, né? Eu tinha alguns primos que moravam lá já. E aí elas conheciam esses meninos e através dela a gente começou a conversar. Esses meninos, essa molecada aí viu que eu gostava muito de esporte e tudo, e tinha um biotipo legal. Me falaram: por que você não começa no basquete? Você é alto, tal, dá pra você jogar basquete. Eu falei: puxa, mas não sei nem como que é o basquete. Não, vamos lá. E aí na escolinha da cidade, um dia eu peguei e fui lá, sem saber nada de fundamento, não sabia nada. Isso eu já tava com 15 anos. E aí era alto já tinha mais ou menos 1,90, 1,90 e poucos. Eu comecei a querer treinar lá, né? E aí o técnico falou assim: pô, vamos começar a treinar. E eu sempre fui um cara dedicado, bastante disciplinado. O técnico lá da escolinha falou assim: você tem que fazer isso e aquilo. Eu chegava em casa e até ele brincava: você tem que ficar com a bola o dia todo na mão, ir no mercado batendo bola. E aí eu comprei uma bola, ia batendo bola, ia até o mercado, fazia tudo que ele pedia. E aí depois desse ano eu fiquei lá aprendendo alguns fundamentos, e no ano seguinte eu já comecei a criar amor pelo esporte, já joguei alguns jogos, já fui viajar para cidades vizinhas assim, que isso me encantou. E na verdade o que me chamou mesmo para jogar basquete é o pessoal falando que eu ia jogar em outras cidades, ia conhecer lugares, tudo isso de graça, tinha um lanchinho ainda, então isso era muito gostoso. E aí eu comecei a pesquisar pelo esporte, falei: poxa, eu tenho que ir para algum time melhor, não que o time de Boituva, mas disputar algum campeonato, ser federado e tudo. E aí a cidade de Boituva fica bem próxima da cidade de Sorocaba. E aí eu vi que lá também tinha um time muito legal, bem estruturado, né? Era um time de um colégio que tinha as categorias de base há alguns anos já. Então fui jogar lá, fui fazer um teste, vi que ia ter uma peneira lá e fui com a cara e com a coragem lá, sem saber muito fundamento, sem nada, mas com muita vontade de marcar, de treinar, de saltar, de ir em todas as bolas. E aí o técnico lá, o Dirley, viu que eu tenho um biotipo legal e também tinha vontade. E aí ele me chamou, falou: pô, você não quer jogar aqui? Eu falei: lógico que eu quero. E aí ele começou a conversar com meu pai, né? E aí ofereceu uma bolsa de estudos, né? Só que eu era muito menino ainda, então, como era perto da cidade também, meu pai trabalhava em Sorocaba, eu ia todos os dias para Sorocaba estudar. Acordava às 5 da manhã, ia para Sorocaba, estudava, e no período da tarde eu ia treinar. Então treinava no período da tarde, aí meu pai me buscava, ou às vezes eu ia de ônibus, às vezes meu pai não ia todos os dias e voltava de ônibus. E assim o ano inteiro. Foi um ano muito produtivo, onde eu comecei a treinar mesmo com jogadores que já eram mais focados em campeonatos, né? Eram todos da minha idade, então já foi virando aquela rotina mais profissional. Tinha fisioterapeuta, tinha uma estrutura bem legal também. E aí, pô, os meninos me receberam de braços abertos, o técnico me ajudou muito. Comecei a treinar todos os dias, treinar bem. E aí comecei a ganhar espaço no time, comecei a jogar mais, mesmo não tendo muito fundamento. Mas como eu falei, a gente se sobressaía em outros fundamentos, como defesa, rebote e corrida, estava sempre ajudando. Me destaquei,
A gente foi, nesse primeiro campeonato, a gente foi para a semifinal, onde a gente jogou com a equipe do Coque, que nesse ano foi Coque Ribeirão Preto, era uma puta potência na época, que tinha todas as estruturas. Era o time que era do Nezinho, Alex, Arthur, que estava, se eu não me engano, era 5 vezes campeão paulista, 1 brasileiro, enfim, ganhava tudo. E aí o técnico, o Alexandre Scames, viu... A gente ganhou um jogo deles lá, que o pessoal fica engasgado até hoje, porque acho que foi a única derrota que eles tiveram no ano. E aí o Alexandre me chamou, falou, pô Pedro, você não quer vir pra cá pro time do Coque e tudo? E eu nem sabia essa dimensão do Coque que tinha, só que era mais longe da minha casa, era 5 horas, né? E aí ele já me ofereceu para poder ficar na casa, continuava a escola, que eu sempre levei a escola junto comigo. E aí foi um passo a mais, né? Porque daí eu tive que sair da minha casa. Então com 16 anos, saí da minha casa e fui morar, mas foi um aprendizado incrível também. A gente morava numa república que tinha 15 moleques, alguns da minha idade, outros acima, acho que 1 ou 2 anos acima. Entre eles tinha o Paulão, que jogou muito tempo profissional, um cara ferrado, muito bom um jogador. O Mineirinho, que até hoje joga no Flamengo, Marcelzinho, uns caras muito bom taticamente e muito bom como pessoa também. Esse ano, fiquei 2 anos lá, esse ano foi muito bom para mim, porque eu treinava não só com a minha categoria, mas treinava também com a categoria de cima. Então a gente foi ganhando muito ritmo de jogo, fui ganhando as malícias também do jogo, treinava muito fundamento, treinava com as outras categorias, conheci os técnicos, o Lula Ferreira, o Marcião, que era técnico do juvenil, que me deu a oportunidade de treinar com um time mais velho. A gente foi ganhando malícia, foi ganhando ritmo de jogo, foi aprendendo os fundamentos, isso foi muito bom. Foi um ano que o Coque, o Alexandre, montou uma seleção, tinham 15 moleques da minha categoria, se eu não me engano, acho que só tinha um da cidade de Ribeirão Preto, o resto era tudo de fora, tudo selecionado de Minas, Paraná, Santa Catarina, interiores de São Paulo. Então realmente montou uma seleção e de novo esse ano, agora comigo no time, ganhou todos os jogos, ganhou Campeonato Paulista, Brasileiro Escolar, Brasileiro. A gente ganhou tudo esse ano, perdemos só um jogo, na verdade, de Franca, de 4 pontos, mas foi um ano muito bom para mim, porque aprendi os fundamentos, consegui entrar nesse meio, saber como funcionava, aprender os fundamentos do basquete, ter ritmo, treinar com o pessoal mais velho, fazia banco nos treinos do profissional, né? Então isso, via eles jogarem, que acho que isso é muito legal, você ter um espelho onde você possa estar vendo. E também você cria visibilidade, né? Porque você vai ganhando tudo na categoria de base, os outros times começam a olhar você, começam a olhar o seu time e te dá outras oportunidades e surgem propostas, né? E aí apareceu a proposta do Pinheiros, que eu já estava como um ano de juvenil, né? Já é meu primeiro ano de juvenil, e no ano de juvenil você tem que já pensar no profissional. Então foi uma decisão bem difícil, mas eu tinha algumas propostas, né? Porque foi um ano muito bom e eu decidi ir para o Pinheiros, né? Então foi um ano bem legal no Pinheiros também. A gente ficou, acho que caiu na semi, mas foi um ano muito bacana, onde as coisas aconteceram e eu amadureci legal, bastante. E depois a gente foi pro profissional. Mas isso aí é um outro papo, porque senão vai ficar 3 horas de vídeo. E aí a gente grava a história do início do profissional, como eu vim parar aqui nos Estados Unidos, os outros vídeos.